Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Mengo Mania, onde o Flamengo é a nossa mania. Vamos falar um pouquinho sobre o pós-jogo aí, pessoal. Jogo onde o Flamengo teve dois tempos distintos. O Flamengo aí é, fez o gol, né, com uma jogada com Samuel Lino, que foi um dos melhores jogadores em campo. Ele participou ali legal da jogada, fez o cruzamento, onde o Léo Pereira conseguiu cabecear no cantinho, um belo gol. Primeiro tempo onde o Flamengo teve muitas oportunidades, mas como sempre o problema do Flamengo, desde 2019, né? Depois que passou ali a época do Renato Gaúcho, em 2020, 2021, o Flamengo vem com um problema de finalização gigante, onde o Flamengo tem muitas chances, mas todas as chances não são revertidas em gol. De alguma forma o Flamengo acaba tendo volume de jogo muito grande, uma posse de bola muito grande, uma quantidade de finalização alta, mas não se reflete no placar. Placar sempre 1-0, 2-0, ou toma um gol e faz um gol e acaba tomando um gol no final com a pressão ali do time adversário. E hoje não foi diferente, inclusive no segundo tempo. O Mirassol acabou ali no início, foi até impedimento, né? Mas conseguiu ali fazer uma jogada onde o time fez uma finalização com o Rossi, com o atacante deles lá, que eu não vou lembrar o nome, mas é um time que lutou. E você vê que, tipo, você olha e vê o Flamengo que tem aí milhões e milhões de reais aí na sua folha de pagamento. E você olha o Mirassol, que tem os jogadores ali, bons jogadores para a realidade do Mirassol, mas que não deixou de lutar porque recebe menos ou porque é menos técnico. E você sabe que muitas das vezes o esforço acaba vencendo o talento ali dos jogadores. Né? Quando você tem mais coragem, mais vontade, mais esforço de querer, né, que algo aconteça. No caso do Mirassol, o gol de empate, que seria um empate contra a equipe do Flamengo. E você vê que os jogadores não tinham reação nenhuma. Parecia que os jogadores do Flamengo estavam, tipo, de verdade, com preguiça de jogar. Ah, já fez 2-0, não preciso mais jogar, agora eu vou só ficar tocando bola aqui. Ah, esse gol aí que a gente tomou com 30 minutos do segundo tempo não vai mudar nada não, a gente vai ganhar esse jogo porque a gente já ganhou. E é sempre essa sensação que eu tenho, a sensação de que já ganhou. Só que não ganhou, pô, o jogo não acabou. Acabou tomando um gol onde é, tomou lá no Mundial do Goretzka, todo mundo enfiado dentro da área, ninguém dá um bote, não existe bote mais na equipe do Flamengo, ninguém faz uma marcação onde o cara toma o drible e depois a sobra tira a bola, fica todo mundo ameaçando, 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 o cara finaliza e sai o gol. No primeiro lance que foi impedido, o primeiro lance de ataque do Mirassol que estava impedido, foi um cara arrastando a bola do meio de campo, trazendo. E todos os jogadores do Flamengo, tinha três jogadores do Flamengo em volta dele, andando para trás, andando para trás. Três. Ninguém deu bote, ninguém foi lá fazer a tentativa da roubada de bola. O cara acabou finalizando, né? Aí depois deu impedimento, mas isso acaba gerando uma situação de confiança para os atacantes do time adversário. Porque o cara, pô, eu achava que o Flamengo era, pô, invencível, não dava para vencer esse Flamengo. Aí o cara começa a ter a confiança de querer encarar, de se antes o cara não ia lá achando que não teria chance, o cara passa a ter um pouco mais de confiança de não, vou lá, vou encarar, mesmo que eu não consiga pegar essa bola, talvez sobre, talvez eu deixe o time nervoso, tudo mais. Se não acontecer, não aconteceu. Era basicamente esperado que não acontecesse. Mas e se acontecer, o que a gente faz? Então o time do Mirassol foi tendo cada vez mais confiança, confiança para poder é, marcar, para poder atacar, para poder fazer as jogadas, e as jogadas estavam se encaixando, 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 até que de um cruzamento a bola sobrou ali para o Gabriel, né, que era jogador do Flamengo um tempo atrás, e ele acabou no meio na área, ele dominou a bola, ele ajeitou o corpo, ameaçou e finalizou. Aí enquanto isso tinha o Léo Pereira parado,
Léo Ortiz parado, você tinha o Alan e o Everton Araújo, que na teoria era para estar ali, naquele setor de intermediária, né, da meia-lua da grande área, e o cara chutou e fez o gol dali. Então parece que muitas das vezes os jogadores do Flamengo perdem um pouco da noção se desliga um pouco do jogo, e o jogo que aparentemente era para estar tranquilo, para ser tranquilo, acaba virando, né, uma situação de merda. O jogo terminou, eu tipo assim, pô, mano, o time que gasta o que gasta para tomar um sufoco no final do Mirassol, não faz sentido, pô. Não faz sentido. Se é para jogar o futebol que tá jogando, pô, pega um time mais fraco, pô. Um time mais econômico, um time mais barato. Eu entendo, né, que o Flamengo tem um time que tem para brigar por título. E não acredito que vai jogar, né, jogando dessa forma, ele vai conseguir algum título, não, rapaziada. Por quê? Não é de hoje, não é de hoje. É a fase de grupo inteiro da Libertadores, é sobre a eliminação lá na Copa do Brasil, é como jogou lá no Mundial, os jogos que o Flamengo tem ganhado, o jogo que o Flamengo ganhou contra o Fluminense, o jogo que empatou contra o Ceará, o jogo que ganhou hoje com o Mirassol, o time não consegue ter uma cara do início ao fim. Ou é o primeiro tempo bom, ou o segundo tempo ruim, ou um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. Não consegue manter uma linha, né, linear, né, uma linha reta até o fim do jogo. E, de novo, rapaziada, a gente está cobrando, eu reclamo de, de um time que pode ser mais, né? De repente você olha o time, sei lá, vamos botar aí, o time do Vasco. Pô, não tem o que os caras pedir, pô. Não tem o que os caras pedir. Mas você vê o Flamengo com tudo que tem, com toda a estrutura que tem, com os jogadores que tem, pô, ele não poderia ter entrado, a não ser que ele, tipo assim, já esteja pensando no próximo jogo, e falando isso, ele já entra em contradição com o que ele fala muitas das vezes nas entrevistas, que o jogo mais importante é o que está por vir, então ele não poderia estar pensando no jogo de quarta-feira lá contra o Internacional, na verdade é aqui, né? Pela Libertadores, mas acredito que ele poderia ter colocado o Saul, porque não dá para jogar com dois jogadores de basicamente destruidores de jogada, né? O Alan e o Everton Araújo. E você deixar a bola no pé deles, não, é um desperdício. Na verdade, é um atentado contra o nosso gol mesmo, porque eles têm muita dificuldade para jogar de costa, para fazer a inversão, e muitas das vezes eles acabam avançando demais no campo, e aí quando tem um contra-ataque eles vêm, pô, desembalar da carreira, faz falta, se enfia dentro da área num lugar que não era para eles estarem, e aí se eles estão afundados na área, os zagueiros estão mais afundados ainda. Então, ninguém consegue fazer nada. Porque se o zagueiro sair, como é que faz? A linha de impedimento, como é que faz as coisas? Então, tipo, fica todo mundo aglomerado dentro da área e os jogadores do Mirassol soltos, assim. A gente tá falando do Mirassol hoje. Mas diversas vezes a gente vê o jogo do Flamengo, onde o Flamengo tem um jogador ali, mas o cara de fato não é marcado, pô. Você não consegue marcar o cara. E aí fica esse reflexo o tempo todo. Esse reflexo de quase gol. E quase vai tomar empate, quase vai tomar uma virada. E que não é bom pro time do Flamengo. Não é bom para a confiança dos jogadores. Toda hora ficar tomando gol dessa forma. E eu acho que o Felipe ele precisa mudar isso. Ele precisa mudar esse start, né? Essa questão psicológica, essa questão mental dos jogadores, porque eu acredito que isso é uma questão mental. Os jogadores não deixam de se esforçar, a gente vê o esforço deles ali dentro de campo, mas eles valem o que vale pela técnica que tem. E essa técnica muitas das vezes não é demonstrada, pô. O controle do jogo, o controle da bola, né, deveria ser do Flamengo, do início ao fim, diante do Mirassol. Ah, mas o Mirassol lutou, brigou, tudo bem, mas na grande maioria era para ter um jogo mais tranquilo o Flamengo, entende? Então o Flamengo passou ali o primeiro tempo um bom jogo e o segundo tempo, apesar de ter ampliado, né, o jogo, né, o placar com o gol do Plata,
sofreu muito os 15 últimos minutos do segundo tempo. Então, mesmo com a vitória, mesmo com essas ponderações aí dentro do jogo, o Flamengo é o líder do campeonato, tem 40 pontos, né, e um jogo a menos. Tem 18 jogos aí e a gente está na 19ª partida, 19ª rodada. Então o Flamengo, mesmo que o Cruzeiro ganhe do Santos, com um jogo a menos e com a vantagem ali do saldo de gol, o Flamengo se mantém em primeiro. O Palmeiras vem em terceiro, que tem 2 jogos a menos, vai enfrentar a equipe do Ceará. Ceará que ganhou do Cruzeiro, empatou com o Flamengo. Acredito que consiga empatar ou ganhar, né, do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, se eu não me engano, rapaziada, deixa eu dar uma olhada, é em casa. Não tá tendo bons resultados dentro de casa a equipe do Palmeiras. Então talvez possa sair um empate aí que ajudará bastante o Flamengo. Mataria um jogo, ficaria com 2, então ficaria com 34. Então 34 não ultrapassaria o Flamengo, se possível aí nos outros 2 jogos que o Palmeiras tem aí de de vantagem, né, desses 2 jogos atrasados, chegaria somente a 40. E o saldo de gol do Flamengo 25, do Palmeiras 7, o Flamengo mantém, faz a manutenção do primeiro lugar. Depois vem o Bahia com 29, o Mirassol aí é o 5º lugar com 28, São Paulo é o 6º com 28, o 7º é o Bragantino, 27 pontos, Botafogo é o 8º com 26, Internacional 9º com 24, Fluminense é o 10º com 23 pontos. Com 23 pontos também tem o Atlético Mineiro, Ceará e o Corinthians na 13ª colocação com 22 pontos. 14º é o Grêmio com 20 pontos, 15º é o Santos com 18. 18 também tem o Vitória na 16ª colocação. E aí a zona de rebaixamento tem o Vasquinho com 15 pontos, 18ª Fortaleza com 15 pontos também, e o Juventude aí na 19ª colocação com 11 pontos, que será basicamente o próximo, né, depois do Internacional. Ah não, não é o Juventude. É o Juventude, sim. É a próxima, o próximo adversário do Flamengo. E o Sport, que aliás o Flamengo tem um jogo atrasado com a equipe do Sport, tem somente 6 pontos e não venceu na rodada. Não venceu no campeonato. Sport basicamente aí rebaixado. Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso pós-jogo aí, um pós-jogo bem rápido. Quero agradecer aí cada um que assistiu o canal. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.